Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Você está bem? Você também? Ótimo! Ficamos muito felizes como todos estamos bem. Estamos trabalhando o quê? Teorema de Pitágoras. Um teorema muito simples, gente, muito fácil de aplicar e que tem muitas aplicações aí, fora a aplicação direta, né? Do cálculo da hipotenusa ou catetos de um triângulo. Chega de falar. Vamos lá trabalhar esse conteúdo? Bora? Tá pronto? Então, beleza. Nossos objetivos: demonstrar as relações métricas em relação entre as medidas, tá bom? Do triângulo retângulo, usando, claro, né, o teorema de Pitágoras. E resolver e elaborar problemas aplicando esse teorema, tá bom? Bora lá então. Você já viu que existe uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. Nós temos uma relação. A hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro. Tanto faz a ordem que você soma, tá bom? Lembra como se dá? Você lembra? Consegue escrever sozinho? Que eu acabei de falar, né? Sabe escrever? Então, olha lá, ó. Desde a antiguidade, essa forma geométrica aí, ó, o triângulo retângulo, esteve presente em várias descobertas e não apenas no campo da matemática. Sabia disso? Exatamente, ó. Babilônicos se basearam no triângulo retângulo para explicar algumas descobertas na astronomia. Olha que legal, gente. Saindo de coisas bem simples, bem básicas, consegui explicar coisas lá da astronomia, que para mim é algo bem distante, não é? Bem difícil da gente entender. E eles usaram o triângulo retângulo, certo? Olha lá, ó. Olha para você ter uma ideia aqui, uns exemplos, ó, bem legal, ó. Exemplos de aplicação desse triângulo e do teorema de Pitágoras para medições indiretas. Então, você não vai esticar uma fita métrica, mas você precisa dessas medidas. Então, ó, distância, Sol, estrela, Terra e tal, o diâmetro aqui desse movimento da Terra, né, que é quase circular. Olha aqui, ó, distância Terra, Lua e Sol, né? Essa distância é muito usada, gente, para o pessoal que estuda astronomia, para a NASA, para todo esse povo. Então, precisa dessas distâncias. Então, olha, estão vendo a presença do triângulo retângulo aqui? Enxergou a presença de um triângulo retângulo aqui também? Então, é possível, gente, você obter essas medidas utilizando essa relação. Olha que legal. Enunciando, então, o teorema de Pitágoras. Então, ele enunciou, ele explicou, ele escreveu essa relação entre os lados de um triângulo e o que tornou possível a resolução de vários problemas. Então, tem muitas situações que a base deles é a utilização dessa relaçãozinha aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Lembrando que essa relação vale para triângulos, o quê? Retângulos. Tem que ter um ângulo de 90 graus, senão não vale, tá bom? Mas é muito fácil a gente fazer encaixar um triângulo retângulo caso ele não exista. Basta traçar a altura, né? Mas essa é uma história para outro momento. Então, olha lá. Em um triângulo retângulo, então, tem que ser num triângulo retângulo, senão não dá certo. Hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, bem importante você tomar nota, você registrar isso aqui, ó, tá? Mas você tem que saber quem é A, B e C, né? Se você olha isso aqui, meu Deus, o que é A, B e C? Então, A é a medida da hipotenusa, por isso que é bom fazer um desenho do lado. Então, A é a medida da hipotenusa e B e C são as medidas dos catetos, ok? Tanto faz a ordem, B e C ou B e C, isso não vai interferir porque é uma soma, né? A soma, a gente pode inverter ele que não tem problema. E para isso eu tenho o exercício 1, ok? Então, João deseja ir da cidade A aqui para a cidade B aqui, ok? Ambas as margens de um lago e representadas na figura ao lado. Então, aqui esse azulzinho é um lago, tá bom? Que está separando as duas cidades. E ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível. Então, ele vai de barquinho, vai da cidade A até a cidade B. Vamos imaginar que não tenha vento, não tem correnteza, tá tudo bem tranquilo para essa travessia, tá bom? No menor tempo possível. Então, como que ele faz para atravessar no menor tempo possível? Como será que a gente faz isso? Olha, eu quero saber o seguinte.
Qual é a distância em quilômetros entre a cidade A e a cidade B? Então, se você olhar no meu desenho, ele está inserido num plano cartesiano. Então, eu tenho as coordenadas de cada uma das cidades. Ó. Eu tenho a coordenada da cidade A e a da cidade B. Como que eu determino a distância entre elas? Linha reta, claro, né? Em quilômetros. E considerando que João navega a uma velocidade média de 2 km por hora, quanto tempo ele levará para ir da cidade A até a cidade B? Interessante, né? Eu não vou falar muita coisa. Vamos ver o que você consegue olhar aqui. Toma nota, registra, faz. Eu já volto.
Agora me conta o que você fez. Porque você fez alguma coisa, né? Que você fez? Então tá bom. Vamos lá pensar juntos agora. Porque pensar junto é bem legal, né? Melhor do que pensar sozinho. Então ele quer saber a distância da cidade A para a cidade B em quilômetros. Então a primeira coisa que eu preciso lembrar, entender, e é lógico que quando você quer a distância entre dois pontos, a menor distância entre eles é uma linha reta, ok? Então aqui tem o lago, mas ele vai atravessar de barquinho. Então a menor distância é em linha reta, tá bom? Então eu preciso saber esse tamanho aqui. Como que eu faço isso? Eu preciso da localização do ponto A e do ponto B, onde ficam as duas cidades, tá bom? Então a cidade A fica aqui em 2 para X e 4 para Y. E a cidade B fica em 10 para X e 10 para Y. Então o desenho, gente, sempre é uma ferramenta que auxilia demais a gente. Você deixa as coisas muito abstratas, você não consegue entender. Quando você transforma em desenho, pronto, parece que ilumina, né? Dá uma luz, você consegue compreender um pouco melhor. Então nós vamos rabiscar um pouco esse desenho, tá bom? Então olha lá, menor distância é uma linha reta. Então é o que eu quero saber, eu chamei de X, ok? Aí olha a ideia, que sensacional, gente. Para descobrir esse tamanho, eu não faço ideia olhando assim rápido, ok? Mas eu posso sim fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Se eu fechar um triângulo retângulo, triângulo retângulo, eu posso utilizar a relação de Pitágoras, o teorema, tá bom? Então, olha lá, eu fechando esse triângulo, como é que eu consigo essas medidas, gente? Olha aqui, ó, 8. Você estende aqui para baixo, ó. É entre 2 e 10. 10 menos 2, 8. Então, essa distância aqui vale 8, no caso é em quilômetros, né? 8 quilômetros. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Você puxa aqui em cima do eixo para saber as coordenadas. Entre 4 e 10. Entre 4 e 10 eu tenho quanto? Eu tenho 6. No caso aqui, 6 quilômetros. Então, pronto, rabisquei um pouquinho. Eu peguei algo desconhecido, que eu não fazia ideia, e transformei em algo conhecido. Fechando um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como que é esse teorema? Hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, que no caso é a própria distância que a gente quer saber, né? Então, vou manter a letrinha ali. É igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, tanto faz a ordem que você escreva. Eu escrevi primeiro 6 e depois o 8. Você pode escrever o 8 e depois o 6? Sim, sem problema. Então, como é que a gente resolve agora isso? Eu vou elevar ao quadrado cada um dos números e vou fazer a conta com os números. A letra a gente vai arrastando até o final, tá bom? Então, a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, não é 12, é 6 vezes 6, que é 36. Mais 8 ao quadrado, que é 64, e não é 16, tá bom? É 8 vezes 8. Então agora, o que eu faço com o x? Vai repetindo ele. Eu posso fazer essa soma, ó, 36 mais 64, 100. Agora não tem mais conta que eu possa fazer, eu preciso mexer no x, eu preciso descobrir ele. Então o que eu faço? Eu passo para o outro lado esse quadrado na forma de uma raiz quadrada. São operações inversas, gente, a raiz e a potência. Então, a mesma coisa que eu elevasse todo mundo aqui a meio, elevar dos dois lados. 2 elevado a meio vai ficar o expoente 1, bonitinho. E o expoente meio do outro lado fica a raiz quadrada. Fica mais fácil passar a raiz? Então, passa a raiz, amigo, tá bom? Então, quadrado passa raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Não é 50, tá? É um número que vezes ele mesmo dá o carinha que está lá dentro. Então é 10. Pronto, eu consegui descobrir a distância entre as duas cidades. Nós estamos falando em quilômetros, né? Então são 10 km, 10 quilômetros a distância entre as duas cidades. Olha que tranquilo. Fácil, né? Fez isso? Fez? E a letra B? A letra B ele está falando assim, se o João navega a uma velocidade de 2 km por hora, quanto tempo ele vai levar? Então vamos entender, não vamos usar fórmula, vamos entender. 2 km a cada hora. Então ele pega o barquinho, 2 km, passou 1 hora. Só que a distância entre as duas cidades é 10 km. Então, ó, 2 km, 1 hora.
Se ele fizer o dobro, 4 quilômetros, ele vai levar 2 horas. E assim a gente vai somandinho até fechar os 10 quilômetros, ó, sempre de 2 em 2. Então, com 10 quilômetros eu vou ter 5 horas. Eu tenho 5 desses espacinhos de 2 km em cada hora. Então, ele vai levar quanto tempo? Bastante, né, gente? 5 horas de barquinho para atravessar da cidade A até a cidade B. Conseguiu entender? Registra aí, hein, que é bem importante e bem simples. Você vai juntando até chegar no somatório da distância que você deseja, tá bom? Beleza. E agora? E agora? E agora, José? Agora eu tenho 2 para você, tá bom? Exercício 2 tem uma planta bem esquisita aqui, né? Na forma de um triângulo, mas tudo bem. Em um terreno triangular será construída uma casa conforme a planta abaixo. Planta baixa é como se você pudesse ser um gigante, tirar o telhado e olhar de cima a planta da casa. Olhar a casa, tá bom? Então, o terreno tem frentes de 12 metros e 16 metros em 2 ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, ó, forma um ângulo de 90 graus e ele tem frente de 12 e de 16 metros. Quantos metros de muro serão necessários para cercar esse terreno? Faz aí que eu já volto.
E agora? Conseguiu? Deu certo? Fez alguma coisa? Não ficou parado aí me esperando, né? Ó, que eu tô observando tudo. Vamos lá ver esse exercício. Então, ele deu a planta baixa desse terreno na forma triangular, tá bom? O terreno tem frentes de 12 metros e 16 em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, aonde que eu vou marcar esse 12 metros e esse 16? Nas ruas que formam 90 graus. Ou seja, aqui e aqui, ok? Então, 12 é aqui esse menor e 16 é este maior ali. E ele quer saber quantos metros de muro serão necessários para cercar esse terreno. Quantos metros de muro? Então, bora lá, vamos pensar. Eu preciso das 3 medidas, porque eu quero cercar esse terreno, ok? Se eu quero cercar com muro, aqui vão 12 metros, aqui vão 16 e aqui vai quanto? Quanto vai? Não sei. Então, por isso que eu coloquei uma letrinha ali, né? X, porque eu adoro o X. Quiser usar A, B, M, C, a letra que você quiser, tá bom? Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo, gente. É impressionante. Tem triângulo retângulo, você vai usar o teorema. Acabou, não tem que ficar se estressando, pensando, meu Deus, como que eu resolvo isso? Simplesmente aplica esse teorema. Então, ó, eu chamei de x a medida que eu não sabia, eu vou aplicar o teorema. Bom, o teorema diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado, então a hipotenusa é o meu x, então vai ficar x ao quadrado, igual um cateto ao quadrado, 12, mais o outro cateto, 16 ao quadrado. Lembrando que você pode inverter esses dois valores aqui, que não vai ter problema. E agora? Agora você vai fazendo a conta com os números, gente. A letra você vai empurrando até o final lá, tá? Então, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. E 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Feita essa multiplicação, nós somamos esses dois carinhas. Deu 400. Então, chegou numa hora que a conta já está pronta. Eu só preciso descobrir quem é x e não x ao quadrado. Por isso que eu passo esse quadrado na forma de raiz quadrada do outro lado, ok? Passamos. Raiz quadrada de 400 não é 200, ok? Não é metade. É um número que vezes ele mesmo dá o 400. Lembra disso só, tá bom? Muita atenção. Então, dá 20. Raiz quadrada de 400, 20 metros. Então, eu descobri que ele é 20. Então, eu preciso de 20 metros para cercar o terreno? É isso? Acabou? Opa, não, né? Peraí, o que é 20? 20 é o x. O que é o x? X é essa medida do terreno. Será que se eu fizer 20 metros de muro é o suficiente para cercar tudo? Não, né? Vai ficar faltando os outros dois lados. Então, o que eu preciso fazer? Somar toda essa galera, né? Somar os 3 lados, ó. Então, eu somo a medida desse lado, mais desse, mais esse. 12 mais 16 mais 20. Então, são necessários 48 metros de muro, de cerca, para poder fazer todo o contorno desse terreno, ok? Então, olha como não é difícil, mas a gente tem que voltar na pergunta. Senão a gente fez uma continha, acho que a resposta é 20 e não é, tá bom? Então, o que vimos nessa aula? Teorema de Pitágoras se aplica em triângulos retângulos. Então, apareceu um triângulo retângulo, opa, Pitágoras. Triângulo retângulo, opa, Pitágoras. É assim que tem que ser a conexão, tá bom? E essa relação auxilia a gente aonde? Na medição indireta de distâncias muito grandes. Então, quando você precisa medir distâncias extremamente grandes, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais!